O Corinthians ficou 3 anos com o mesmo grupo e trocou 9 vezes de treinador. São 3 meses e meio um treinador. Aí traz o Mano Menezes, sendo que o presidente tinha mais 3 meses de mandato. O clube estava sendo rebaixado. Dali 3 meses, o presidente novo viria. Você acha que um treinador de renome vem para o Corinthians, Marília? Claro que não vem. Tem que pegar um principiante. Ele aceita vir, porque se der certo, ele fez a vida dele. Você acha que um técnico de renome, de seleção brasileira, vai vir aqui pegar um time no rebaixamento para salvar e depois ele vai embora? Chega o presidente novo, dá um pé na bunda dele? Vocês estão de brincadeira. Criticar a multa do Mano. O que vocês estão achando? O técnico quer dizer que estão... Não. Marília, deixa eu terminar. Quer dizer, então, que o treinador... Marília, o treinador não se garante, então? Quer dizer que o presidente chega, não quero mais. O Corinthians é um clube que a arquibancada troca técnico. E não ouvi ninguém falar isso aqui. Quer dizer que o treinador vem, assina, você não é mais técnico, tchau. E o treinador dando treino no CT e o presidente falando com o novo técnico no Parque São Jorge. E criticaram a multa. Como criticaram? Você é contratado por um contrato de 2 anos. Você faz um planejamento na sua vida. Dali 3 meses você está fora e a vida do treinador. Outra coisa, mandaram 14 jogadores embora. Deram 3 reforços para o Mano. E queria que ele jogasse em 3 jogos. Então, o futebol não é padaria. Nós montamos um Corinthians campeão de tudo em 10 anos com 2 técnicos. Tenha a santa paciência de falar de mandar embora técnico. E ninguém defende técnico. Troca o técnico. E ninguém faz uma crítica. Olha, a imprensa pediu para renovar o contrato com o Renato Augusto, para renovar com o Gil, com o Juliano. Se eu dou contrato para o Fábio Santos, ele renova. E vocês apoiaram isso. Mas olha onde nós estamos. E vocês são da imprensa profissional que eu respeito. Olha, tem um jornalista aí, que eu respeito muito, que falou, não, você tem que dar mais um ano para o Renato Augusto. Renato Augusto jogava 30 minutos, ganha 1,5 milhão mês. O centroavante do Corinthians ganha 2 milhões e 100 mil mês, não mata uma bola, não faz uma jogada dentro da área. Aí o técnico perde a paciência com ele. Não pode falar que é burro. Burro é uma linguagem do futebol, querido. Eles falam lá no treino, tudo. Agora, o técnico fala 1000 vezes, não faz assim, chega uma hora que enche. Mas nós acabamos com a carreira de técnico no Brasil. Nós temos que importar todos de fora, porque aqui não sobrou mais ninguém. Tá bom? Obrigado. A opinião sobre o Abel é essa. Agora, profissionalmente, ele é o melhor técnico dos últimos 20 anos aqui. Obrigado, um abraço e salve o futebol brasileiro. Quando o senhor estiver disponível, a gente gostaria, principalmente o Renato, da gente esclarecer também, falar um pouquinho sobre a conversa que você teve sobre o Tite, né, e sobre renovação, mas eu já faço convite para você aqui do UOL, porque o ex-presidente do Corinthians, Mário Gobi, gravou hoje uma entrevista longuíssima com o nosso companheiro André Hernan, e nos próximos dias, no Zona Mista do André Hernan, você vai poder acompanhar mais do que falou o Mário Gobi. Quando você quiser fazer o Roda Viva, eu faço. Tá bom? É só quando a cultura me chamar, né? Porque eu não trabalho lá, mas eu agradeço você ter nos atendido e esclarecido parte das nossas perguntas. Nós somos insaciáveis e você está convidado a voltar. E se o Abel quiser passar por cima de mim, eu estou às ordens, tá? Um beijo.
Bom, a gente gostaria de conversar mais com o Mário Gobi, eu gostaria, inclusive, de ter deixado o Marco Antônio Rodrigues conversar com ele. Eu não gostaria, não, Marília. Eu não gostaria de conversar mais com ele, não. Porque o tipo de pessoa que ele está se mostrando na conversa é inconversável. Ele não quer conversar. Claro. Ele quer dar a opinião dele, dane-se. Eu tentei fazer uma pergunta, ele rapidamente entrou pela coisa. E ele tem opiniões, que eu respeito, ele tem todo o direito de ter, mas as opiniões dele sobre a imprensa, as opiniões dele sobre o futebol, de uma maneira geral, são lamentáveis. Eu discordo totalmente. Dizer que a Leila não pode lamber o sapato dele, pelo amor de Deus, gente, o que é isso? O que é isso? O que nós estamos falando aqui? Entendeu? Eu, sinceramente, eu não quero mais conversar com ele, não. É o tipo de entrevistado que eu não me interesso. Posso cortar só para poder... Só fazer uma parte aqui, Bodão. Eu teria muitas coisas... Só um minuto, Bodão, só um segundo. Assim, eu teria muitas coisas a dizer, mas eu queria falar duas. A primeira é a seguinte: não era sobre a Leila, e ele meteu a Leila no meio. Ele conseguiu fazer um elogio ao Abel e meter a Leila no meio de uma maneira muito pejorativa. Tem nome isso, gente. Tem nome isso. A segunda é a seguinte: é tão engraçado como certos homens conseguem falar tão apaixonadamente sobre a grama, sobre briga, sobre o dirigente desse, o treinador daquele, mas ninguém se manifesta nem sobre o Daniel Alves, nem sobre o Robinho, e nem sobre a entrevista lamentável do Tite. Sobre isso ninguém fala, né?Ficam escondidinhos. Então, eram só essas duas coisas que eu queria falar. Marco Antônio. Ele me citou, como ele me citou, eu até queria responder para ele. Eu ia responder que ele acho que não ouviu minha declaração. Nas coisas que ele falou, eu também critiquei o comportamento do Abel, falamos a mesma coisa. Mas ele foi muito autoritário, só quis falar ele. Ele foi um delegado de polícia, se eu não me engano, está acostumado a gritar, a mandar, não ouvi ninguém. Também não tenho vontade de falar com ele, não, como disse o Renato. Só para deixar de novo, fechar o assunto aqui, que deu bastante repercussão, muitas frases. É uma pessoa cujo cargo, como disse a nota do Palmeiras, foi importante durante algum período. Ele foi ex-presidente do Corinthians, ele é conselheiro no Corinthians, e as declarações dele repercutiram, e aqui no UOL, tanto eu como o André Hernan, que também entrevistou ele mais cedo, e a gente vai ter aqui essa entrevista, jornalisticamente precisamos ouvir os personagens, não pudemos debater, e fica aqui então o gostinho de querer ouvir, para quem tiver essa vontade, mais do que ele falou. Um pedaço eu vou poder te ajudar, Renato, porque eu era setorista do Corinthians quando aconteceu de o Tite liberar o Marquinhos porque ele não daria jogador. Foi na primeira passagem do Tite pelo Corinthians entre 2004 e 2005, antes dele ser demitido pelo Kia Jorabichian, dono da MSI, uma das parceiras que o Corinthians teve nesse monte, de várias parceiras que o Corinthians teve nos últimos 30 anos. E, de fato, à época, ele disse e dispensou o jogador por achar que ele não seria um zagueiro à altura do que ele virou, inclusive titular absoluto durante a era Tite na seleção brasileira. Pois isso aí, Marília, tudo é a maneira como você fala. É o que eu falei aqui no início. Eu nem discordo tanto da análise base dele, do Abel, que o Abel realmente extrapola. Agora, a maneira como ele fala é totalmente errada. Eu já tinha achado isso ao ler, e agora, então, me convenci 100%. Me convenci 100%. Ele não fala, ele discursa e sai do palanque. Então, isso não é entrevista. Isso é monólogo, entendeu? E o monólogo dele realmente não me interessa, decididamente não me interessa. E eu acho que com a Leila, então, ele foi de um baixo nível assustador. Não há outra palavra que não defina, que não seja baixo nível. Sobre o que ele falou de vocês da imprensa, ou de nós da imprensa, não dá para concordar, inclusive porque se é uma coisa que a gente faz é criticar a atual a renovação e transparência, não só a imprensa, como os sócios do Corinthians, que de forma contundente votaram no Augusto Melo, que também tem gestão de 2 meses bastante observada com lupa, não só por este veículo, mas por todos no que está acontecendo. Sobre o Mano Menezes especificamente, para quem não se lembrar, eu vou contar aqui, o Mário Gobi tem uma relação de amizade muito próxima ao Mano Menezes, desde que ele era diretor de futebol do Corinthians,
Ele foi diretor de futebol do Corinthians antes de ser presidente do Corinthians. Ele contratou o Mano Menezes mais de uma vez. Então, como ele disse, durante alguns anos, o Corinthians teve entre Tite e Mano, Mano e Tite. E depois vem o Carille, a saída do Tite para a seleção brasileira, Carille, que tinha sido auxiliar de ambos no Corinthians. E, claramente, ele está numa posição ali, com todo respeito, de alguém que está doído tanto quanto o Mano Menezes, que foi saído do Corinthians, depois, vou repetir, de 5 derrotas consecutivas no Campeonato Paulista, com todas as confusões que ele teve em relação aos reforços, é verdade, mas nunca na história do Corinthians recente, o Corinthians havia perdido 5 jogos seguidos, e eu sou contra a troca a cada 3 meses de técnico, mas há exceções que comprovam a regra, e o trabalho do Mano dessa passagem do Corinthians de setembro até aqui, foi de fato ruim tecnicamente,